Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolese, professor de matemática aqui da Oficina do Estudante, e na aula de hoje nós vamos falar de pirâmides e cones. Pessoal, então para a aula de hoje nós vamos fazer essa relação entre pirâmides e cones, né? Nós partimos da aula anterior no estudo de sólidos e já vimos prismas e cilindros. Então, se você achar interessante, dá uma olhada aqui, procura na tela, já vai aparecer. Dá uma olhada primeiro naquela, depois volta para essa aula, tá ok? Na aula de cilindros, na aula de pirâmides e cones, por que eu decidi trabalhar com vocês já fazendo esse paralelo? Você pode observar que eles têm características semelhantes, né? Nós vamos explorar isso também. Note que os dois têm uma única base, né? Então, a pirâmide ela vai ter uma base poligonal. Nesse exemplo, eu peguei um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Peguei uma pirâmide de base hexagonal. Mas pode ser um quadrilátero, um triângulo, enfim, né? Qualquer polígono. O cone, a base vai ser sempre um círculo, né? Sempre uma circunferência. Então, essa é a primeira diferença entre elas. Porém, os dois vão ter um único vértice. Olha lá. Nós vamos explorar aqui a pirâmide e o cone retos. Qual a característica das pirâmides e dos cones retos? Quando eu descer um segmento, ó, aqui do seu vértice perpendicular, ele vai projetar certinho aqui no centro da base. Tá vendo? No cone, certinho aqui no centro da circunferência. Olha lá. Formando 90 graus com o raio. Então aqui, ó, nós vamos ter um círculo de raio R. Os cone reto, este segmento, que é a altura do cone, olha lá, ele vai ser perpendicular ao raio da base. Aqui na pirâmide, quando eu descer esse segmento perpendicular, se a base for um polígono regular, ele vai estar bem aqui no centro desse polígono. E aí nós já vamos relembrar o que é um polígono regular, né? Nós vimos já em aulas anteriores. Todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, ok? Da base parte as arestas para encontrar o vértice aqui em cima. Da circunferência da base vão subir para encontrar aqui nesse único vértice, ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos olhar cada um de forma separada para identificar como nós vamos calcular área, volume, que são elementos importantes aqui para a gente. Bom, pessoal, então vamos começar pela pirâmide, ok? Eu já coloquei aqui a pirâmide regular, porque ela traz mais informações para a gente e ela é bem mais importante até do que só falar em pirâmide reta, né? A pirâmide regular é uma pirâmide reta, então a gente tem esse cara no centro, né? O vértice aqui, ó, já no centro da pirâmide, e a base é um polígono regular. Lembra, polígono regular é aquele que vai ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, né? Esse caso, por exemplo, eu puxei o mesmo lá da abertura da aula, e nós vamos dizer que essa pirâmide é uma pirâmide regular hexagonal. Né? Então, a base um hexágono regular, tá? Ou uma pirâmide hexagonal regular, tanto faz, ok? Sabendo que ela é regular, eu sei que todos esses lados são iguais e a hora que eu descer um segmento perpendicular aqui do meu vértice, quando ele encostar na base, ele vai estar exatamente no centro do meu polígono da base, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então vamos lá. E perceba uma característica interessante aqui. Esse segmento que eu marquei em verde, ele não é exatamente a distância perpendicular do vértice até a base?
Logo, essa distância é a altura. Que nós vamos representar aqui, ó, pela letra H. Tá? Uma relação importante para a gente é observar que as faces laterais dessa minha pirâmide são triângulos. Né? Observe aqui, ó, que a gente tem triangulinhos formados. E a área lateral é um dos elementos que a gente precisa estudar. A área de triângulo, normalmente, nós calculamos por base vezes altura dividido por 2. A base é o próprio lado do meu polígono. A altura desse cara é um segmento que nós vamos destacar aqui. Ó, ele vem lá do vértice, vai descer perpendicular. Esse segmento ele é perpendicular à base e como esse triângulo é necessariamente um triângulo isósceles, porque a pirâmide é regular, esse cara está no centro também no ponto médio desse lado, no caso do hexágono, mas de qualquer polígono que nós tivermos na base. Né? Esse cara nós vamos representar pela letra M, e ele é conhecido como apótema da pirâmide. E o apótema da pirâmide, que nós estamos vendo aqui, junto com a altura, vai formar uma relação muito importante para a gente com mais um elemento. Com esse cara que sai aqui do centro do polígono da base e vai encostar lá na intersecção do apótema da pirâmide com o lado do meu polígono. Tá aqui, ó. Deixa eu reforçar aqui o 90 graus, né? Ó, ele é perpendicular a esse cara. Esse eu vou chamar de A. E ele é o apótema da base. O apótema da base. Bom, gente, a altura da minha pirâmide com o apótema da base com o apótema da pirâmide formou o quê? Olha lá, vamos projetar isso aqui fora. A altura H, o apótema da base A, formando 90 graus, e o apótema da pirâmide, que nós vamos chamar de M. Eu formei aqui um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema do titio Pitágoras. A hipotenusa, que é o apótema da pirâmide ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Essa é uma relação explorada nos vestibulares, porque eu posso dar, por exemplo, o lado do meu polígono da base e a partir dele nós podemos determinar, por exemplo, o apótema. Se eu der a altura, eu encontro o apótema da pirâmide. Ou então eu dou o apótema da pirâmide, a base, para a gente depois encontrar a altura. Normalmente, o exercício vai dar duas dessas informações, ou permitir que a gente encontre duas dessas, para a gente aplicar Pitágoras e obter a terceira. Pô, Du, mas como o cara pode me dar a medida do lado da base e eu vou encontrar o apótema? Então tem uma dica para a gente aqui, ó. Eu coloquei os principais apótemas, né? O que normalmente pode aparecer. O que é o apótema da base? Como eu vi lá, o apótema é a distância do centro do polígono até um dos seus lados, qualquer um, porque como o polígono é regular,
Isso é equidistante, ó. Esse é o apótema. E perceba, se ele é equidistante, é porque eu posso jogar aqui uma circunferência. Vou esboçar aqui só para você ter uma ideia. Então, o apótema da base, né, o apótema de um polígono, esse carinha que a gente está vendo aqui, nada mais é do que o raio da circunferência inscrita a ele. Então, a gente aqui consegue obter, esses são os principais, eu já vou dar uma diquinha para você. Veja, o apótema de um triângulo equivale a 1/3 da altura dele. O apótema de um triângulo é 1/3 da sua altura. A altura de um triângulo, equilátero é L, raiz de 3 sobre 2. Já estudamos isso na aula triângulos, ok? Então, até se a gente mexer aqui, ó, eu posso ter esse apótema. Vou multiplicar, ó, 1 vezes L raiz de 3. L raiz de 3, 3 vezes 2, 6. Então, se eu tiver na base da minha pirâmide um triângulo equilátero, o apótema é L raiz de 3 sobre 6. Quadrado. O apótema está aqui, ó. Olha lá. E se eu imaginar, ele está aqui em cima também, né? Opa, então se dois apótemas aqui, ó, pegam a extensão inteira do quadrado, dois apótemas equivalem ao lado. Então, o apótema nada mais é do que a metade do lado. E se eu precisar, por exemplo, como daquele caso que é um hexágono, que é um cara muito comum também, o que nós vamos ter que lembrar? Qual é uma característica muito importante do hexágono regular? Ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Olha lá. Então, a gente tem aqui dentro 6 triângulos iguais, 6 triângulos equiláteros. O meu apótema, que está aqui, ficou meio tortinho aí, né, pessoal? Mas o que vale é boa intenção. Então, o apótema está aqui. E esse cara é a altura do triângulo equilátero. Opa! A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Tendo o apótema, eu vou ter uma relação aqui envolvendo ou a altura ou o apótema da pirâmide, e a partir disso eu consigo esses 3 elementos. Ok? Bom, com esses 3 elementos, agora a gente vai conseguir falar dos principais elementos que um exercício pode pedir para a gente, quando envolve aí áreas e volumes, né? Então vamos lá. Vamos tirar aqui os nossos apótemas, para agora a gente começar a aplicar isso. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar: como obter aqui a área da base, né? Então, esse seria um primeiro elemento para a gente. Área da base. Nós vamos representar por ABzinho. E aí, a área da base depende do polígono regular que tiver apresentado, né? Então, a área da base nada mais é que a área do polígono da base. E aí, se você quiser dar uma relembrada, nós já fizemos uma aula sobre área de figuras planas. Dá uma olhada, ali nós vamos mostrar as principais áreas, né? Então, a partir daquelas formulinhas, a gente vai obter a área da base, tá? A área lateral que nós vamos representar aí como AL,
é a área, vamos diferente, é a soma das áreas das faces laterais. Por que a gente não consegue algo mais específico, né? A face lateral é essa aqui, tá vendo? Que eu destaquei em laranja. Então, cada uma dessas faces laterais, né? Cada face lateral é um triângulo trabalhando em polígono regular, né? Em pirâmide regular que a gente vê. Cada face é um triângulo isósceles, cuja base é a base desse polígono e a altura dele, tome muito cuidado, pessoal. Tem gente que confunde. Pirâmide, eu tenho a base aqui, ó, e as faces laterais estão fechando desse jeito, né? A altura da pirâmide, que nós chamamos de H, tá aqui. Que não é a altura dessa face lateral que está desse lado, tá vendo? Inclinado. A altura dessa face lateral é o que nós chamamos de M aí, ó, o apótema da pirâmide. Tá vendo? Tá aqui. Não confunda a altura da pirâmide com a altura da face lateral. Ok? E aí, a quantidade de faces laterais depende de quantos lados tem a base. Se a base for um hexágono, são 6 triângulos. Se a base for um quadrado, são 4 triângulos e assim por diante. Trabalhando em pirâmide regular, todos esses triângulos, todas essas faces laterais são iguais. Então eu calculo uma e multiplico pelo número de faces laterais. Tudo bem? Número de arestas da base, desculpe. Maravilha? Ótimo. Com essa construção, nós podemos pensar na área total. A área total de uma pirâmide, ela é o conjunto desses elementos que nós já vimos. A área da base mais a área lateral. Então, identifico o polígono da base, calculo a área. Identifico a área de uma face lateral, vejo quantos lados ela tem para calcular o total. Somo os dois, tenho área total. O volume, que nós vamos chamar aqui de V, lá na aula anterior, quando a gente falou de cilindros e prismas, nós vimos uma característica desses dois elementos, que a base percorre toda a extensão do meu sólido. Então, no cilindro, eu tenho um círculo que sai de baixo e vai até em cima. De pirâmide, eu tenho uma base que sai embaixo e vai até em cima, né? No prisma, desculpem. Vai aqui de baixo e corre até em cima. Já na pirâmide, nós temos uma base e ela fecha no vértice. Isso faz com que o volume possa ainda ser calculado por área da base vezes altura. Porém, o volume é 1/3 da área da base vezes altura, ou área da base vezes altura dividido por 3. Tá ok? Vamos dar uma olhada agora nessas relações, nós vamos ver que tem uma semelhança, para o cone, né? Que é a próxima etapa da nossa aula. Bom, gente, então vamos falar agora do cone. Cone, nós falamos em cone reto. Não tem sentido falar em cone regular, né? Porque a base é um círculo. Então, a gente fala cone reto para dizer que o vértice aqui, quando eu desço um segmento perpendicular, né, que forma 90 graus, vai formar 90 graus com a base bem no centro da circunferência, tá? Então, eu tenho aqui essa distância, que como vimos na pirâmide, é a altura, né? Então, a gente tem aqui, ó, um segmento perpendicular saindo do vértice, vai bater certinho no centro da circunferência aqui. Essa circunferência tem um certo raio, que nós vamos chamar de R,
Tá aqui. E, como esse vértice está certinho aqui no centro, partindo dele, qualquer distância dele até essa circunferência tem sempre a mesma medida, tá? Que nós chamamos de G, devido ao nome geratriz. Tá? Essa é a geratriz do cone. Então, eu vou destacar aqui, ó. E assim como nós tínhamos lá na pirâmide, nós temos aqui também um triângulo retângulo muito importante para a gente. Ele vai relacionar a altura do cone com o raio da base, formando 90 graus, né, pessoal? Com a geratriz, que é a hipotenusa desse triângulo. Mais uma vez, teorema de Pitágoras. Então, a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Normalmente, um exercício de vestibular, um exercício que a gente vai trabalhar, vai dar 2 desses elementos aí e pedir o terceiro, tá? Vamos fazer aqui a hipotenusa mais bonitinha, senão você vai pensar que é uma curva, né? Tá aqui, maravilha. Bom, principais elementos para a gente. Primeiro deles, a área da base. Base, um círculo, e como a gente já viu, área de círculo, eu vou chamar de AB aqui, ó, área da base, π vezes R ao quadrado, ok? Para a gente falar da área lateral, pessoal, nós vamos ter que observar o seguinte aqui, ó. Esse cone, ele funciona como, por exemplo, um chapeuzinho de festa de aniversário, né? E se a gente cortar aqui, ó, vamos cortar essa abinha. E eu abrir esse chapeuzinho de festa, nós vamos ter algo parecido com isso aqui. Com um pedaço de circunferência, né? Se eu ligar essas duas pontas, eu formo um chapeuzinho de festa, eu formo um cone, tá? Bom, este pedaço aqui, esta parte da circunferência, ela é esse contorno, né? Toda essa volta aqui tá fechadinha, ó. Quando eu abri, se tornou a base. Então, aquele pedaço é o comprimento dessa circunferência. E o comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, este pedaço é 2πr. R, cuidado, o raio da base. Todo mundo que liga do vértice até o raio da base é a geratriz. Então, o vértice está aqui, ó, que é o meu centro da circunferência, e nós temos a geratriz aqui. Tá vendo? E para eu determinar se a base vai ser mais larga, mais curta, se o chapeuzinho é mais comprido, mais estreito, depende do comprimento dessa geratriz e deste ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Tá? Então, se a gente precisar de alguma relação angular, nós podemos usar uma relação que a gente já estudou lá na área de círculos e suas partes, que é uma regrinha de 3, né? A gente sabe que a circunferência toda tem um comprimento, por exemplo, 2πg. Já nesse ângulo θ, 2πr. A gente pode fazer também a regra de 3 pela área. Área total, πr². Área lateral, apenas para esse ângulo θ. E disso a gente tira uma relação. A área lateral da circunferência é πrg.
Desculpa, a área lateral do cone, né, moçada? Nós estamos falando desse pedaço, que é um setor circular de uma circunferência, que nada mais é do que a área lateral do cone. Então, área lateral de um cone, nós vimos esses elementos, mas a gente não precisa utilizar para calcular a área lateral. É só multiplicar o π pelo raio, pela geratriz. Tá ok? E para fechar, a área total e o volume, eles acabam sendo do mesmo jeito que nós vimos lá na pirâmide. A área total é a área da base, que a gente calculou, mais a área lateral, e o volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Né? Se você achar melhor, 1/3 da área da base πr² vezes a altura h. Né? Já tivemos o cone, por exemplo, exercício com uma casquinha de sorvete, né? Aquele sorvete de casquinha é relacionado com um cone. E você, no dia a dia, o que você já viu de cone ou de pirâmides, por exemplo? Nós já tivemos também exercícios de vestibular relacionando com as pirâmides do Egito, né? Então, que tipo de exercício a gente podia criar a partir disso? Responda aí nos comentários pra gente, tá ok? Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal para receber mais vídeos. Nós estamos sempre aí com aulas novas para vocês, tá ok? Comentem aí sugestões das próximas aulas, dúvidas, e nós vamos responder, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.